Fala galera, beleza? Professor Rodolfo Gracioli aqui com vocês para falar um pouquinho sobre uma prova que já vem aí cheia de mistérios há alguns anos, né? Nunca pensei que eu fosse falar isso dentro de um vídeo dica, né? Um concurso aí que estava amarrado, cheio de complicações, mas enfim, agora nós temos a definição da banca CESP, Sebrasp NB, e eu vou comentar um pouquinho o que você pode esperar para essa sua provinha do TJ Paraná. Qual o comportamento da banca, o que seriam boas sugestões e, obviamente, qual o trabalho que você tem que ter nessa sua preparação para uma dimensão do concurso que é extremamente importante, que é a produção de texto, que é hoje o grande diferencial, dado aí o grau de excelência na parte objetiva. Tudo bem? Para começar, gente, vou falar um pouquinho da banca. Muitos gostam do CESP por essas características que eu vou descrever, tantos outros odeiam o CESP pelas mesmas características. E por que eu digo isso? Porque a banca em questão é uma banca bastante conteudista, é uma banca que trata de questões internacionais, é uma banca que não inventa. Então ela vai ali fazer o uso de um grande acontecimento, de um grande debate, geralmente debates internacionais, mas é possível sim, isso em alguns instantes a banca faz, que ela funile para uma discussão mais do contexto brasileiro e a partir dali ela já descreve, já apresenta para vocês os tópicos que deverão ser tratados. Aí sim a gente separa meninas das mulheres, os garotos dos homens, porque é nesse instante que a gente vai notar a exigência da banca no que diz respeito à transcendência do senso comum, profundidade argumentativa e inclusive uma base informacional do tema em questão que leve você a uma produção realmente eficiente, coerente com todos os pressupostos esperados pela banca, pelo examinador. Tudo bem? Então, para começar aqui a nossa dica, trata-se aqui de uma banca que opta geralmente por temas de magnitude, de alcance internacional, ou seja, essas principais discussões da atualidade. Professor, fala aí, posso pensar aqui na crise humanitária de refugiados, posso pensar aqui, gente, na ascensão da extrema-direita, Posso pensar aqui no movimento hoje de protecionismo em vários aspectos, ou até mesmo numa dimensão mais específica, a guerra comercial entre as nações, certo? Então aqui a gente teria ótimas discussões a nível internacional para que a banca se debruçasse. Né? São temas aí que não são dos últimos 6 meses ou do último ano. Na verdade, são questões contemporâneas. Essa é uma marca do CESP. Outro ponto importante. Os temas, eles vêm sempre norteados por uma clareza, uma objetividade, e a exigência aqui, eu já amarro esses dois tópicos, diz respeito ao conteudismo, porque a banca vai apresentar para você 2 ou 3 tópicos que você deve, entre aspas, responder ao longo da sua produção textual. E é ali que há uma objetividade. Ela gosta muito no primeiro tópico de estabelecer uma visão de contextualização, num tópico intermediário de falar ali causas, consequências, onde você mobilizará a sua produção de texto nesse sentido, gerando as suas ideias, e numa terceira, quando há a terceira, né, porque em alguns modelos de prova são 2 apenas tópicos, mas numa terceira ela gosta de medidas, né, no sentido da intervenção. Então, a própria sugestão da banca, na verdade é uma sugestão que você deve cumprir, né, para ter uma boa nota, ela vem num sentido de evolução do tema. Você cria uma contextualização, fundamenta a sua análise e, entre aspas, apresenta a sua proposta de solução, que não tem que ser mágica, não tem que ser algo surreal ou irreal, tem que ser, pelo contrário, algo palpável, algo coerente e exequível, né, que seja possível de ser executado. Então, essa também é uma característica, essa ampla exigência. Um comportamento mais recente da banca. Ela tem se apropriado de recortes da atualidade. Por isso que eu venho falando para os meus alunos, quem está nessa preparação para o CESP, que um curso de temas hoje ele tem que estar bastante subsidiado de recortes da atualidade. Por exemplo, decisões das grandes nações, né? Tudo isso já apareceu dentro desse comportamento recente do CESP, quando o Donald Trump anunciou a saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris.
Pronto, veio o CESP-NB, trouxe como tema de redação. Então a gente tem que acompanhar esse movimento, porque a banca pode se debruçar em um desses recortes e questionar diretamente o seu aluno ali, quem está fazendo a prova, o candidato. Tudo bem? Aqui eu seleciono para vocês, como já é habitual, quem já trabalhou comigo aqui para o CESP, aqueles troncos mais mapeáveis, né? Então, se você fizer uma varredura nos últimos temas do CESP-NB, a gente encontra alguns temas como esse aqui, ó. A questão da violência, geralmente associada à problemática das drogas. Então, já foi aí tema certeiro, durante muito tempo, inclusive, do CESP. Terrorismo, gente, a problemática do terrorismo, que parece um problema esgotado, mas não é, né? Pelo contrário, a gente tem aí o fim do Estado Islâmico hoje, né? Principalmente nas áreas de atuação. A gente está falando precisamente da Síria e do Iraque, mas nós sabemos da disseminação das ideias terroristas, né? A gente sabe do medo hoje que o terrorismo criou nessa era de instabilidade, né? Nessa sociedade tomada pelo medo, que interioriza, que canaliza essa condição de medo e não sabe enfrentar muito bem, porque a gente não sabe onde pode ter um lobo solitário, né? Onde pode ter alguém aí no processo de disrupção de ideias, né? Tentando agravar a tensão social. Então o terrorismo ele continua sendo um ótimo tema, já apareceu muito dentro do CESP-NB e eu continuo destacando nas nossas aulas. Questões ambientais, as mais variadas, gente, do aquecimento global, um tema clichê, poluição, pega aí, poluição plástica, esse que é um dos desafios, tema que vem sendo tratado em demasia. A questão do lixo eletrônico, um dos grandes desafios. A questão dos usos dos agrotóxicos. Temos condenações recentes da justiça americana por conta de uso intensivo de agrotóxicos que teriam levado agricultores a contrair o câncer. E aí a Bayer, né, que é hoje responsável pela Monsanto, tendo que responder isso na dimensão da justiça. Brasil, início de 2019, uma série de regulamentações trazendo novos agrotóxicos, então sempre um tema muito importante. Questões ambientais ainda sugerem aqui uma dimensão da relação homem-meio ambiente. Esse que é um desafio imenso nos dias de hoje. A gente pensar nesse paradoxo, né? Estamos evoluindo, a tecnologia está aí, trazendo uma série de respostas para o nosso cotidiano, mas a relação com o meio ambiente continua sendo tensa. Sustentabilidade, economia verde, cooperativismo, teoria dos 3 R's, o comportamento em si, nesse tronco temático, ele entra com uma elevada importância, com grande representatividade, com a parcela de responsabilidade. Lembra aí que o CESP gosta muito dessa palavrinha, e não só para o tronco temático meio ambiente, mas responsabilidade. Gosta muito de falar de gestão, essa é uma palavrinha também bem recorrente, não só no CESP, mas em outras bancas. Gosta muito de pensar em medidas, ações, e aqui pensando mais na dimensão das políticas públicas, certo? Então, tronco temático também que não tem fim, né? A gente vai tratar aqui durante muitos anos nas aulas de atualidades. Tomara que você nunca mais assista a minha aula depois que passar no concurso, ou vote por curiosidade, por interesse, né? Mas certamente é um tronco temático que vai ser explorado e muito. Tecnologia e sociedade, a relação do homem com a tecnologia. Aqui, ó, múltiplos caminhos, pensando na inteligência artificial, na robotização, nos avanços da tecnologia, por exemplo, a tecnologia na medicina, a telemedicina, um debate bastante acirrado no contexto brasileiro, a evolução tecnológica no setor do automobilismo, né, dos veículos, inclusive dialogando ali com o tronco temático meio ambiente. Então, a intoxicação digital, os crimes virtuais, a vulnerabilidade do espaço virtual, a entrega de dados que a gente oferece, a mercantilização da privacidade, tudo isso que coloca o indivíduo dentro do cenário coletivo e apresenta uma série de desafios, né? A gente está vivendo essa era de ampla revolução tecnológica, de um constante dinamismo nessa perspectiva, e os desafios também são subsequentes, né? Os crimes de ódio pela internet, uma ótima abordagem para uma prova nos dias de hoje. Direitos humanos, um debate que acaba trazendo à tona a possibilidade de falar sobre democracia, a possibilidade de falar sobre diversidade, sobre formas de liberdade, expressão, pensamento, liberdade religiosa, enfim, e permite aqui uma reflexão sobre os grupos minoritários ou as minorias sociais, parcelas da população que enfrentam uma série
de violações, perseguição, marginalização, exclusão, invisibilidade social, todas essas mazelas que assumem um comportamento agressivo na vida de grande parte da população, comunidade LGBT, comunidade negra, população indígena, enfim, as mulheres aqui no Brasil, o desafio de se enfrentar a violência contra a mulher, né, sabendo que a gente tem legislações específicas, Lei Maria da Penha, Lei do Feminicídio, Lei de Importunação Sexual, para tentar proteger a mulher, mas a lei pela lei não tem sido uma resposta, não tem trazido uma resposta eficiente. Então, direitos humanos aqui, uma área muito permissiva, no sentido de abarcar diferentes possibilidades. Crise humanitária de refugiados, a gente fala desse constante deslocamento de pessoas, hoje pensaria mais na questão da xenofobia, inclusive fazendo uma associação com partidos de extrema-direita que alimentam, sustentam e legitimam no campo político em diferentes nações. Citaria aqui o caso da Alemanha, Alternativa para a Alemanha, medidas consideradas xenófobas. Então, esse ambiente de deslocamento de pessoas hoje ainda é um grande desafio, né? A gente pensar em diferentes contextos, o trânsito dos indivíduos, por conta de motivos variados, a gente sabe das definições específicas, né? Refugiados, imigrante econômico, mas enfim, pensar nesse deslocamento, Venezuela, Brasil, situação de atrito, México, Estados Unidos, contexto europeu, o recebimento de indivíduos que fogem de áreas de conflitos. Então, tudo isso ainda é muito evidente. Urbanização aqui, um tema mais objetivo, né, que vai falar sobre macrocefalia urbana, desafios do processo de crescimento da cidade, de um crescimento desordenado, favelização, a segregação socioespacial, a gentrificação, quando há essa hipervalorização imobiliária por conta da chegada de um empreendimento em uma área de baixo poder aquisitivo, a população se vê extirpada daquele local porque não consegue arcar com os custos. Enfim, camarotização, condominização, comportamento da sociedade, do espaço urbano tomado pela violência, pela condição de insegurança, que revela uma nova definição do padrão das cidades, cidades essas que reúnem uma série de elementos e que hoje talvez sejam marcas da desigualdade, né? Se a gente pegar aí um grande centro urbano, também um dos tópicos mais relevantes para CESP, falando do CESP especificamente. Gente, pode cair um tema local pensando no Paraná? Pode, tá? Em alguns instantes a banca até já fez isso, né? É uma possibilidade menos tênue, mas a gente tem que tratar e por isso que eu vou deixar essas dicas para vocês. O que seriam temas locais aqui? Por exemplo, 21 de março, governador Ratinho Júnior, ele sancionou o Dia da Luta contra a Discriminação Racial. Olha que super tema, né? A gente pensar nesse tema aqui é refletir sobre a questão no mundo real e sobre essa questão no mundo virtual. E aqui eu extrapolaria a nossa discussão para os crimes de ódio no contexto virtual, olhando mais precisamente para as práticas racistas, tudo bem? E aqui trago até um dado para vocês, que segundo o dado mais recente, que é o censo de 2010 do IBGE, a população do Paraná é a maior população negra do sul, dos estados sulistas do país. Então aqui uma forma de enfrentamento, assim, a gente sabe da simbologia dessa data, né? Agora sancionado em 2019, mas mais do que isso, da necessidade de estabelecer um comportamento de respeitar a diversidade, de enxergar no outro alguém que tem ali uma premissa, né, de enriquecimento cultural, né, praticar a alteridade, se colocar na situação do outro, enfrentar qualquer forma de preconceito e não apenas discursar, não apenas se demonstrar politizado no ambiente virtual, como sendo uma pessoa que, né, não aceita o preconceito, sendo que na realidade a pessoa tem uma postura completamente diferente. Gosto muito dessa dimensão desse debate no âmbito virtual, porque hoje a gente fala de crimes de ódio no âmbito virtual e hoje há aqui, ó, vou puxar aqui embaixo, a ideia de um anonimato no âmbito virtual. Isso daqui, de certa forma, empodera os criminosos. Mas o que eu tenho para dizer está gravado lá no nosso curso Dicionarizando. Procure informações lá no nosso site. Que esse anonimato ele não existe, na verdade é uma falsa ideia de que você é anônimo. Pode fazer o seu perfil fake, pode tentar se esconder no submundo da internet, que é aí a Deep Web, essa internet profunda, que se houver uma investigação de fato e ela cercear as possibilidades, o indivíduo vai ser identificado. Então, uma data simbólica, estamos falando do Paraná, pode ser que, né, exista aí essa relação de um tema mais local.
E é uma questão, só voltando aqui, é uma questão também nacional e também internacional, né? Que a gente está se apropriando de um fato em si, de um recorte do Paraná para mobilizar um tema. Outro aqui, gente, ó. Paraná será o primeiro estado do Brasil a isentar imposto de carro elétrico. A gente sabe que esse daqui é um esforço não só do Brasil, mas do mundo, né, para tentar incentivar essa produção e o uso do carro elétrico. E esse projeto de lei, quando aprovado, né, uma discussão aí também de março de 2019, ele vai zerar a alíquota do IPVA desses veículos elétricos, que atualmente é de 3,5% no estado do Paraná. Ou seja, há um estímulo, há um recurso aí, uma utilização de um veículo que agride menos o meio ambiente, uma questão ambiental aguda. Então esse é um debate, né? E como isso está associado à questão dos hábitos, né? Como a poluição hoje, muitas vezes, ela vem, falei lá, citei o lixo eletrônico, o Brasil é hoje uma das grandes nações que polui, né, no âmbito eletrônico e que não tem um programa de reciclagem, e como tudo isso muitas vezes vem de um hábito, de um consumo excessivo, de uma obsolescência programada. No caso do veículo em si, a gente perdeu, né, a noção de um transporte coletivo de eficiência, ainda que estejamos falando de um estado onde Curitiba é uma metrópole referência, né? A gente está olhando aí para uma realidade completamente deslocada de grande parte das outras do Brasil no estabelecimento de um critério qualitativo, a qualidade de serviços oferecidos. Mas lógico, os desafios também são múltiplos e a gente sabe desse contexto da importância de debater isso a nível ambiental. Então, também, gente, uma boa discussão aqui que estaria associada, então, ó, só para você entender, ao debate sobre poluição, meio ambiente. Professor, mas não caiu esse tema, eu posso usar isso daqui como sendo uma medida cabível? Não tenha dúvidas que você pode, você vai usar e vai voltar para me contar depois, porque mostra que você está atualizado e, obviamente, é uma medida bastante útil aí para o enfrentamento do problema da poluição. Mais uma aqui muito recente, um decreto também do governador do estado. Presos terão que pagar por tornozeleiras eletrônicas e os reparos. Hoje são cerca de 7 mil presos. O gasto mensal é de R$ 241, totaliza aí 1,7 milhão. Vai ter critérios específicos, né? O preso que não tiver condições, ele não pagará, mas isso vai passar pela decisão da justiça. Mas enfim, o que isso pode movimentar enquanto tema de redação? Crise no sistema penitenciário brasileiro, os desafios na área da segurança. Né? Acabei de falar aqui da cidade. A gente tem hoje a violência urbana como sendo uma das máximas, assim como as diferentes tipificações de violência, os desdobramentos da violência. Violência contra a mulher, violência contra a comunidade negra, violência contra a comunidade LGBT. Esses temas podem aparecer deslocados, são temas isolados muito importantes, tudo bem? E pensar aí nessas questões sociais, gente, na verdade é promover uma ampla reflexão sobre temas de redação, sobre a possibilidade de temáticas de redação. Beleza, galera? Curso indicado para quem vai prestar o TJ Paraná. Curso regular de temas de redação do nosso site, lá, professor Rodolfo Gracioli ou rodolfogracioli.com.br. Você encontra maiores informações. Se você quiser ainda mais repertório, atualidades e temas de redação. Porque o curso de atualidades, que é direcionado para provas objetivas, ele traz uma série de recortes. E nesse novo comportamento do CESP, certamente isso pode te ajudar. Estou à disposição. Se você gostou do vídeo, deixe seu like aqui, deixe seu comentário, deixe seu feedback. É sempre muito importante essa nossa troca. Valorizo muito, priorizo o posicionamento do meu aluno, do meu seguidor. A gente se vê na próxima dica. Valeu, galera. Bons estudos e vamos com tudo aí para cima do CESP para enfrentar essa provinha TJ Paraná. Valeu!